Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo para vocês a segunda parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre o Paulo Freire. Na primeira parte desta série de vídeos eu mostrei para vocês que Paulo Freire, na verdade, nunca foi um pedagogo, mas sim um agente revolucionário, que se utilizava de uma teoria aparentemente pedagógica para implementar uma série de ideias revolucionárias de esquerda nos meios educacionais do Brasil. E isso, infelizmente, acabou colando, acabou passando de forma despercebida pelas pessoas. Elas não conseguiram promover uma análise crítica em relação a isso, e por este motivo que a educação brasileira decaiu tanto, por causa da pedagogia de Paulo Freire, onde as coisas já não têm mais o seu devido lugar, onde o professor não é professor, onde o aluno não é aluno, onde a escola não é escola, mas tudo se mistura e por fim já não se tem mais uma produção, já não se tem mais um rendimento no que se refere ao conhecimento. E hoje eu quero falar da questão do professor, de como Paulo Freire via o professor e qual foi a inversão que ele promoveu no papel do professor. Até então, o professor era visto como mediador. O professor, ele se aprofundava nos conteúdos, o professor, ele estudava, ele preparava as aulas, então depois ele apresentava estes conteúdos para os seus alunos, ou seja, o professor mediatizava os conteúdos, o professor era um mediador que facilitava a compreensão dos conteúdos para os alunos. E esta é a função do professor. O professor deve levar o conhecimento até os alunos, ele deve ser um facilitador, mas não um facilitador no sentido daquele que entrega as coisas de graça, mas faz o aluno pensar por si mesmo, para que por si próprio ele consiga chegar às conclusões necessárias para compreender os conteúdos. Este é o papel do professor. Só que para o Paulo Freire, isto era uma educação burguesa. Paulo Freire dizia que quando o professor agia deste modo, ele estava promovendo uma educação elitista. Ele estava passando os valores burgueses para os alunos e não lhes permitindo desenvolver de forma autônoma. Mas então eu pergunto, como os alunos podem se desenvolver se antes eles não recebem o conhecimento? É claro que os alunos devem fazer uma leitura do mundo, eles precisam aí identificar as suas necessidades e as suas carências para viver em harmonia com o mundo, só que, primeiramente, eles precisam ser preparados minimamente por meio do conhecimento. E é aí que deve atuar o professor mediador, que precisa fazer a correta mediação do conhecimento até ele chegar ao aluno, para que o aluno possa compreendê-lo. E como tudo isso era coisa de burguês para o Paulo Freire, ele aí ofereceu uma outra estratégia para os professores e os alunos, onde o professor já não era mais o mediador, mas o professor e os alunos juntos eram mediatizados pelo mundo, ou seja, o mundo é que ensinaria para os professores e para os alunos. Vocês não acham algo estranho isso? Como é que o aluno vai aprender a identificar as questões do mundo se primeiramente ele não é preparado por um professor? O aluno pode e deve fazer isso sim, mas apenas num segundo estágio do seu processo de preparação, depois que ele é minimamente intelectualizado para ser capaz de identificar as questões mundanas, e não antes. Quando nós partimos deste pressuposto que não é o professor que mediatiza, mas sim o mundo, o aluno primeiramente nem aprende o necessário para julgar o mundo. Mas é justamente isso que a ideologia esquerdista do Paulo Freire queria,
queria esvaziar completamente o papel da educação para que os professores já não ensinassem mais os supostos valores burgueses, mas que o aluno entendesse o que ele quisesse, né? Com isso tudo é que surgiu a imbecilização dos alunos brasileiros e por causa disso que a educação brasileira hoje é tão péssima. Então, para o Paulo Freire, o professor era um educador educando e o aluno um educando educador. Ou seja, os dois aprenderiam entre si. Tudo bem que o professor aprende com o aluno também durante as aulas, nas discussões. Só que isso num segundo instante, depois do professor apresentar os seus conteúdos e fazer as devidas explicações. Então ocorre uma socialização e docentes e discentes podem aprender juntos, mas não num primeiro estágio e não a priori como Paulo Freire o quis. Então eu trouxe aqui umas passagens da Pedagogia do Oprimido que eu vou ler para vocês que tratam esta questão. Então prestem atenção. Se opera a superação de que resulta um termo novo, não mais educador do educador, mas educador educando com educador. Desta maneira, o educador já não é mais apenas quem educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem, em que, para ser-se funcionalmente autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. Bom, nesta passagem, o Paulo Freire afirma categoricamente que o professor não é uma autoridade, enquanto que ele está narrando os conteúdos. Enquanto que o professor está narrando os conteúdos, ele é um opressor burguês. É a chamada educação bancária, como Paulo Freire disse, né? Onde o professor apenas depositava o conhecimento nas mentes dos alunos e os alunos não pensavam e apenas absorviam. Mas nós precisamos ter em mente que, num primeiro instante, é necessário, sim, existir este repasse de conhecimento. O professor precisa ensinar, primeiramente, o aluno para que ele se capacite a discutir, a promover reflexões, a chegar a conclusões e aprender com o mundo. Se o aluno não tiver um mínimo de conhecimento antes, ele não consegue promover isso. E o mundo acaba apenas o desviando, acaba impossibilitando a sua compreensão do mesmo mundo. Então o professor, ele não é autoritário quando ele passa o conhecimento para o aluno. Ele é apenas um agente do conhecimento, alguém que ensina. E o aluno, por sua vez, alguém que aprende. E deste pressuposto nós precisamos partir para termos uma educação de qualidade, onde o professor é o mediador e não o mundo. O Paulo Freire inverteu. Professor e aluno são mediatizados pelo mundo. O mundo é que é o mediador de ambos. Mas o que o mundo tem a nos ensinar se nós não tivermos o conhecimento para julgar o que acontece neste mundo? É deste pressuposto que nós precisamos partir ao pensarmos uma teoria da educação. Mas o Paulo Freire inverteu completamente as coisas. E por quê? Porque ele queria destruir a escola tradicional. A escola tradicional era para ele um espaço por natureza dos valores burgueses. E Paulo Freire não queria mais que as novas gerações absorvessem esses valores ditos burgueses, mas que estas novas gerações fossem educadas em outros valores. E que valores? Os valores socialistas, os valores do movimento revolucionário esquerdista, que deveriam aí
ser incutido nas mentes das novas gerações e elas deveriam se tornar corpos dóceis para os movimentos revolucionários que estavam se implementando pelo mundo afora. Então, esta teoria de Paulo Freire, ela tira completamente a autoridade do professor. E se hoje os professores brasileiros não são mais respeitados, é graças a esta visão teórica, que confere uma importância muito grande ao mundo e ao mundo que deve ensinar alunos e professores. Mas o que o mundo tende a nos ensinar? O que o mundo tem a nos ensinar? Nada. Nós é que precisamos estar preparados no âmbito do conhecimento para compreendermos o mundo e promovermos nele as vivências necessárias para o nosso conhecimento, né? E também para a nossa evolução e o nosso progresso consciencial. Então, continuando aí na esteira de Paulo Freire, segundo o que eu li momentos atrás, olhem só o que ele afirma. Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, mediatizados pelos objetos cognoscíveis, que na prática bancária são possuídos pelo educador, que os descreve ou os deposita nos educandos passivos. Esta prática, que é tudo dicotomiza, distingue na ação do educador dois momentos. O primeiro, em que ele, na sua biblioteca ou no seu laboratório, exerce um ato cognoscente frente ao objeto cognoscível, enquanto que se prepara para suas aulas. O segundo, em que, frente aos educandos, narra ou disserta a respeito do objeto sobre o qual exerceu o seu ato cognoscente. O papel que cabe a estes, como salientamos nas páginas precedentes, é apenas o de arquivarem a narração ou os depósitos que lhes faz o educador. Desta forma, em nome da preservação da cultura e do conhecimento, não há conhecimento nem cultura verdadeira. Então, o que o Paulo Freire aqui ele diz? Que não é mais o professor que deve preparar as aulas, que não é mais o professor que deve narrar o conhecimento para os alunos, mas ambos devem aprender com o mundo. E daí eu pergunto, o que aprender com o mundo? A inversão de valores que hoje está posta no mundo? Será que é isso que Paulo Freire propunha? Paulo Freire dizia que o aluno deve ter contato direto com o objeto do conhecimento, e não mais o professor que deve estudar o objeto do conhecimento e depois narrá-lo para o aluno. Mas como é que o aluno vai conseguir compreender o objeto do conhecimento a priori? Como é que o aluno vai conseguir fazer uma descrição do objeto do conhecimento se ele não tem uma preparação primeiro por parte do professor? Se o professor primeiro não lhe passa os conteúdos e os conhecimentos necessários para isso, não existirá uma grande inversão nisso? Certamente sim. E porque Paulo Freire esteve a serviço da revolução cultural que a esquerda propunha, onde os valores eram retirados da educação e colocados no lugar destes os valores, valores entre aspas, da esquerda revolucionária. E assim os alunos nestas últimas décadas aqui no Brasil, eles já não foram mais sendo preparados moralmente, eticamente e no âmbito do conhecimento, mas os alunos se tornaram aí seres que buscavam por si sós o conhecimento no mundo. Mas como ser possível isso se os alunos primeiramente não são preparados, Esta que é a questão. Mas nós temos que compreender que Paulo Freire queria esvaziar o papel da escola e o papel do professor, para que o aluno não fosse mais preparado nos conhecimentos da escola, pois tudo isso era para o Paulo Freire valores burgueses, valores estes que ele
destruía. Certo? Obrigado pela atenção, um abraço e até mais. Valeu, gente.